lá, OBFEP 2022, primeira fase. Aí tem todo um contexto aqui. Os aparelhos elétricos funcionam quando uma corrente elétrica passa por eles. Alguns equipamentos conseguem interromper automaticamente a passagem de corrente elétrica quando alcançam uma situação ideal. Um exemplo disso é o ferro de passar da casa de Jorge. Quando ele atinge 120 graus Celsius, uma lâmina bimetálica retilínea encurva-se, desfazendo o contato que permite a passagem de corrente pelo ferro de passar, conforme mostra a figura. A lâmina bimetálica é composta por uma lâmina de ferro e outra de latão justapostas e unidas fortemente. Então aqui ele fala uma grande história, tem corrente elétrica, mas é uma questão exclusivamente de termodinâmica, de termologia, né? Na verdade. Então, olha só, o que acontece? Aqui está o fiozinho passando a corrente, aqui está a lâmina bimetálica. Quando atinge uma dada temperatura, essa lâmina ela vai encurvar, desligando o ferro, tá? E vamos continuar lendo aqui embaixo. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do latão, essa lâmina ela é feita de latão e de ferro. Então, o coeficiente de dilatação linear do latão e do ferro são respectivamente iguais. 2,0 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, tá? Então, esse daqui é do latão e 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. Esse daqui é o do ferro. E com base nessas informações, para que haja interrupção da corrente elétrica do ferro de passar, a gente tem que marcar uma alternativa. A lâmina de ferro deve ficar acima da lâmina de latão. A lâmina de ferro deve ficar abaixo da lâmina de latão. A lâmina de ferro pode ficar acima ou abaixo, tanto faz, da lâmina de latão. Ou D, as duas lâminas devem ficar uma ao lado da outra. Vamos lá, olha só. ΔL é igual a alfa, que é esse coeficiente, L0, Δθ. Então, o comprimento inicial de ambos, né? Porque é uma lâmina bimetálica. Então, a parte de ferro e a parte de latão têm o mesmo comprimento. L0 é igual. A mudança de temperatura, os dois vão sofrer, né? Que é a mudança de temperatura do ferro. Δθ é igual. Então, o que vai fazer essa mudança de comprimento do latão e do ferro ser maior ou menor? O coeficiente de dilatação linear. Então, se o latão tem um coeficiente de dilatação linear maior, o latão vai aumentar em comprimento mais rápido, à medida que a temperatura aumenta, do que o ferro. Isso vai fazer, uma vez que eles estão ali fundidos, que essa lâmina entorte, porque o latão ele vai aumentar de comprimento mais rápido do que o ferro, numa taxa, né, mais rápida, e como ele não tem como se separar do ferro, essa lâmina ela vai começar a entortar. Essa lâmina bimetálica ela tem que entortar para cima. Então, qual lâmina tem que ficar embaixo? A que tem um coeficiente maior, ou seja, a que vai ter o ΔL maior, ou a que vai ter o ΔL menor? O latão tem que ficar embaixo. Por quê? À medida que o comprimento do latão, ó, vamos dizer que é 120 graus, o latão tem esse comprimento e o ferro tem esse comprimento, pouquinhozinho menor. A diferença pode ser pequena, mas como eles estão fundidos, não existe essa liberdade do latão aumentar de comprimento independente do ferro. Então, o que vai acontecer? Essa lâmina bimetálica, ela vai entortar. Ela vai acabar entortando, porque não existe separação ou possibilidade de separação
entre eles. Então, ela vai acabar entortando, porque esse comprimento ele tem que ficar maior do que esse, pelo menos pelo que o enunciado nos deu. Então, sim, o latão tem que ficar embaixo, ou seja, o ferro tem que ficar em cima. Vamos ver qual opção nos dá isso. A letra A, a lâmina de ferro deve ficar acima da lâmina de latão. Então, vocês veem que a gente não precisa fazer nenhuma conta, é bem conceitual, é entender a teoria e entender o que está acontecendo.